Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal Nordestino Palmeirense, beleza? Tamo junto. Bom, não comentei sobre o jogo do Guarani porque eu não assisti, tá? Sinceramente, não quis comentar resultado, nada. Assisti ali só o final do segundo tempo porque estava no trabalho, né? Não teve como eu acompanhar. E também, né, para ser sincero, né, claro que se eu tivesse assistido eu comentaria, mas é um jogo que tanto faz, né? Se perdesse classificado, se ganhasse estava classificado, se empatasse estaria classificado também, tá? O que mudaria seriam os times, tá? E eu gostei muito do formato do Paulistão, tá muito curtinho ali e, claro, torna o campeonato perigoso ali porque é a margem de erro para você poder classificar de 3 jogos aí de derrota, né? E 5 de vitória, tá? Se você ganhar 5 jogos no Paulistão, em trechos curtos, você aí se classifica, né? 5 jogos vezes 3 dá 15 pontos, você já classifica. Essa é a pontuação mínima para você classificar, tá? Porque são 8 jogos. E eu gostei, tá? Já terminou rápido, já sabemos quem que iríamos enfrentar aí nas quartas de finais, que é o Capivariano, uma hora foi o Santos, uma hora foi o Corinthians, uma hora foi o São Paulo. E aí no final a gente pegou o Santos do Mal, né? O Capivariano, o clone aí do Santos, tá? Bom, mas eu queria dar uma pincelada aqui sobre essa fase de grupos do Palmeiras, tá? Pontos positivos aí, que pra mim foram alguns jogadores, né? O Flávio Lopes, que voltou muito bem, tá? Da temporada passada, voltou marcando gols, voltou sendo decisivo, marcou contra o Guarani no jogo de domingo, tá? O Andreas Pereira, ele também cadenciando muito bem o meio campo do Palmeiras, sendo uma peça importante para esse meio campo do Palmeiras, jogador muito versátil, um jogador habilidoso, um jogador que sabe dar passe certo, um jogador que sabe distribuir o jogo de maneira muito legal, tá? E o Marlon Freitas, né, que é bom na marcação sim, tem um bom passe, joga muito. O Abel soube aí também escalar o Palmeiras nesses últimos jogos, aí eu já elogiei o Abel no último vídeo aí da vitória contra o Internacional, que é o terceiro gol, saiu aí graças à modificação dele, né, de colocar Luiz, de colocar Souza, de colocar Evangelista, tá? Então o Abel meio que deu uma ajeitada nesse time aí, por mais que o Palmeiras tenha empatado o jogo contra o Guarani, que pelo que eu vi, pelos melhores momentos que eu vi, pelas estatísticas, foi um resultado um tanto quanto mentiroso, tá? Esse 1-1. Porque o Palmeiras meio que massacrou a equipe do Guarani, tá? Mas aí vamos entrar nos pontos negativos aí do Palmeiras, né? Começando pelo ataque, né? Foram 8 gols marcados apenas nesse início aí do Paulistão. Né? Você pode falar assim, mas ultimamente o Palmeiras tá tendo um ataque muito bom, tá tendo um estilo de jogo ofensivo muito bom, um ataque muito poderoso. É verdade, tá? Nos últimos jogos o Palmeiras vem tendo sim um ataque muito bom. Porém, nos últimos jogos, no Paulistão não, tá? A maioria dos gols do Palmeiras saíram no Brasileirão, não no Paulistão. Só pra ter noção, vamos fazer uma comparação aqui. Palmeiras em 8 jogos fez 8 gols. Em 8 jogos fez 8 gols. Em 3 jogos no Brasileirão, o Palmeiras fez 10 gols. 5 contra o Vitória, 2 contra o Atlético Mineiro e 3 contra o Internacional. Em 3 jogos o Palmeiras foi melhor do que 8 no Paulistão. Em 3 jogos no Brasileirão, o Palmeiras foi melhor que 8 no Paulistão. Só pra vocês terem noção, tá? Então, assim, o Palmeiras sim, vem tendo um ataque muito bom, um ataque muito ofensivo, muito produtivo nos últimos jogos, com a exceção, claro, do jogo contra o Guarani. Mas a maioria dos gols saíram no Brasileirão, não no Paulistão. No Paulistão o ataque foi muito fraco. Tá? Isso deve ser levado em consideração. No Paulistão, o ataque não foi bom. E por que o ataque não foi bom no Paulistão? Vamos também olhar assim a fase atual do Vitor Roque, que não é tão boa assim, tá? E também, cara, dos 5 jogos que o Palmeiras venceu, tá? O Palmeiras
se não me engano, perdeu para Novo Horizontino, tomou 4 no Novo Horizontino, perdeu 1-0 para o Botafogo do Ribeirão Preto, empatou esse contra o Guarani, fez 16 pontos, tá? E o Palmeiras aí acabou vencendo 4 jogos, tá? Perdão, 5 jogos. E desses 5 jogos, 4 foram por 1-0. 1-0 contra a Portuguesa, 1-0 contra o Santos, 1-0 contra o Mirassol, 1-0 contra o Corinthians. Claro, 2 desses 4 jogos a gente pode dar uma desculpa. Tipo, uma colher de chá talvez, tá? Não sei como é que eu falo isso. Tá? Meio que, tá beleza. É meio que isso, tá? Quais são esses jogos? Primeiro contra a Portuguesa, início de temporada, tal, não era um time titular, não era um time totalmente pronto, tá? Início de temporada, ganhando de 1-0 da Portuguesa, beleza. Ainda mais fora de casa, lá no Canindé, tá, tudo bem, a gente aceita. E contra o Corinthians, tá? No derby, porque é um derby, é difícil. A gente sabe o quão se tornou difícil jogar contra o Corinthians nesses últimos jogos, nesses últimos anos aí, sei lá, 24, 25, tá? Tem sido sim muito difícil aí jogar contra a equipe do Corinthians, principalmente na Neoquímica Arena, tá? A gente pegar os últimos jogos lá, a gente não havia ganhado, né? A gente perdeu de 2 em 24 no Brasileirão, a gente perdeu de 1-0 na Copa do Brasil ano passado, acho que foi isso, né? Foi isso. E também a gente empatou aí no final do Paulistão e tal, e a gente veio ganhar agora, tá? Então, tá, beleza, 1-0 contra o Corinthians, até pelo que foi o jogo, truncado, bem disputado, beleza. Mas contra o Santos e Mirassol, me desculpa, o Santos estava muito modificado, tá? Um time muito alternativo, não dava para ganhar do Santos apenas de 1-0. Inclusive, o Santos foi um pouquinho superior ao Palmeiras, sim, tá? Foi um pouquinho superior ao Palmeiras, sim, se você olhar bem os números. Tá? Então, o time do Palmeiras contra o Santos foi um time muito mais forte. O Santos estava com um time alternativo. E mesmo assim, o Palmeiras só conseguiu marcar um gol. E foi um pouco inferior ao seu rival. E contra o Mirassol, né? Perdão. Contra o Mirassol, a gente pode aí, ver aí que o Palmeiras perdeu um caminhão de gols, né? Isso é fato. Tá? E vamos aí para o próximo ponto negativo, tá? Já falei dos pontos positivos aí, que são jogadores aí que voltaram muito bem. O Abel aí voltou sim, depois da segunda metade do campeonato, sim, a ser aquele treinador que monta o time de forma muito boa, né? Ali na reta final e tal. E os jogadores sim, eu já citei aqui Flávio Lopes, Andreas, Marlon Freitas, o Souza também jogando muita bola. Maurício foi também fundamental. Carlos Miguel também e tal. A gente aí falando que o Carlos Miguel falhou aí no gol do Guarani. Cara, sinceramente eu acho que não. Tá? Eu acho que ali foi erro de posicionamento. O Carlos Miguel sim espalmou pro lado. Só que aí no lado que o jogador do Guarani já tá buscando a bola. Mas enfim, vamos aí pro próximo ponto negativo, que é a defesa. Tá? Palmeiras fez 8 gols no Paulistão e tomou 7. Tá? Palmeiras tomou gol, se eu não me engano, foi do Botafogo de Ribeirão Preto. Deixa eu ver mais um. Do Guarani. E também, eu não estou lembrado também, peraí. Tirando os 4 do Novo Horizontino. Foi contra Guarani. E o São Paulo também, né? É a única vitória que o Palmeiras fez mais de um gol no Paulistão, né? Na fase de grupos. Foi o 3-1 contra o São Paulo. Tá? Ali a gente tomou gol também. São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto e a equipe do Guarani. E aí vem os 4 gols aí contra o Novo Horizontino, tá? Por que isso acontece? Bom, o Palmeiras está jogando sem primeiro volante. E jogar sem primeiro volante significa uma defesa um pouco fragilizada, meio campo meio que sem pegada. Eu acho que esse problema será solucionado. Não sei se no jogo contra o Capivariano, mas no próximo jogo aí da semifinal, do Brasileirão, talvez isso aí seja solucionado, tá? Com a volta do Evangelista, talvez ele coloque de 5, tá? Eu já falei muitas vezes aqui para vocês que o Fux poderia ser muito bem utilizado como camisa 5, tá? Porque para um volante ele até que tem uma marcação boa,
para zagueiro atualmente nem tanto, mas tem um bom passe e é o que o Palmeiras precisa para um primeiro volante. Um cara que marque bem, porém também tem um bom passe. Eu não acho que isso vai acontecer. Quem vai ser utilizado vai ser o Evangelista, para o Marlon ir para 8, para o Andreas ir para meia, para jogar para o lado do Arias. Tá? Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas sim, precisamos sim de um urgentemente, de um camisa 5, de um volante marcador, mordedor aí, que possa dar um pouco de pegada no meio campo do Palmeiras, porque estamos precisando. Porque, sei lá, jogar contra um Flamengo, um Corinthians, times aí que vem jogando muita bola também, o Fluminense é o caso, São Paulo no Morumbi, sem primeiro volante, sem um volante de marcação ali forte, né? Será bem difícil, tá? Eu acho que vai ser uma defesa um pouco exposta, tá? Vai ser um meio campo bastante exposto e aí resultará em uma defesa um pouco exposta, tá? É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui sua opinião nos comentários o que você achou sobre a fase inicial aí do Palmeiras. Vamos ver aí o próximo jogo contra o Capivariano. Para mim é papo de massacre, tá? O Palmeiras tem a obrigação de meter 3, 4 nessa equipe aí do Capivariano, tá? Com todo respeito. E aí, ver aí quem que a gente vai enfrentar, se é Santos, São Paulo, Corinthians. E aí, ver aí como é que vai ser a sequência do Palmeiras. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.